Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer enorme ter você por aqui e a gente vai falar hoje sobre um assunto super importante em provas, que são os tropismos provocados pela auxina. Se você caiu aqui de paraquedas, pare agora, assista a aula 22 que está aí, onde a gente fala sobre a auxina, e aí sim depois você vem para cá. É super importante que você assista a aula 22 antes de assistir aqui a aula 23, joia? Senão você vai ficar boiando aqui. Se você já fez isso, segura a vinheta e vem comigo aprender sobre os tropismos provocados pela auxina. Galera, as auxinas, representadas aí principalmente pelo AIA, pelo ácido indolacético, elas promovem como efeito principal na planta o crescimento. Esses crescimentos vegetais, esses movimentos de crescimento, são chamados de tropismos, joia? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os vestibulares abordam muito esse tema, então tudo nessa aula é muito importante. Pega papel, pega a caneta, pause a minha aula quantas vezes você precisar e anote tudo que eu vou falar ao longo dessa aula aqui com você, tá joia? Se você está preparado, vamos lá ver aí as auxinas e os seus tropismos em planta. Então, olha só, tropismo é um movimento de crescimento orientado por algum referencial, joia? A aia, que é a principal auxina da planta, ela promove alguns tipos diferentes de tropismo na planta. O primeiro tropismo que a gente vai trabalhar aqui é o chamado fototropismo. Foto significa luz. Então, fototropismo é um crescimento orientado pela luz. Joia? Vamos dar uma olhada na figurinha que está aparecendo aí para você no slide. Ó. Repara que o sol está batendo aqui na parte de cima da planta. Essa parte que vocês estão vendo é o caule, tá? E bem na pontinha do caule, a gente tem o meristema apical. Para você que assistiu a aula 22, sabe que esse meristema apical do caule, a gema apical do caule, ela produz muita auxina. Então, repara que a concentração de auxina em cima, ela está bem grandona. Só que a auxina, ela é transportada para baixo, via floema. Então, a gente brinca que a auxina é um hormônio que foge da luz. Joia? A auxina, ela é tímida. Como assim a auxina é tímida? Quem é tímido, eu sei que é horroroso essas coisas que eu falo aqui, mas te ajuda a guardar, tá? A auxina, se ela é tímida, ela gosta do claro ou do escurinho? Quem é tímido gosta do escurinho. Então a auxina, como é tímida, ela foge da luz, tá? Então repara que ela é produzida aqui em cima, mas como o sol bate aqui em cima, ela vai descendo, né? Fugindo da luz do sol. Tá legal? Agora, vamos colocar aqui uma segunda situação. E se o sol, galera, ao invés de estiver batendo em cima da planta, bem no ponto mais alto, se ele estiver batendo de lado? Como que vai ficar essa distribuição de auxina pelo caule? Olha só, agora nessa segunda situação, a gente tem o sol, a luz, batendo de lado. Como a auxina é tímida, como ela não gosta do claro, como ela gosta do escurinho, ela vai se concentrar no lado oposto de onde estiver batendo luz. Então, repara que a luz está batendo aqui no meu lado direito, né? E vai se esconder, ela vai se concentrar no lado esquerdo, oposto ao da luz. Ó, repara que eu tenho uma concentração grande de auxina, deixa eu fazer aqui do ladinho, tá? No lado oposto da luz. Joia? A auxina em grande quantidade no caule promove o crescimento dele. Então, o que vai rolar aqui? Ó, esse lado onde não tem auxina não cresce. Já esse lado cresce mais. E como ele cresce mais, ele vai tombar para cá, tá? Então, o lado com mais auxina cresce e tomba em direção ao outro. Então, a auxina ela vai promover o crescimento do caule em direção à luz. Olha lá, ó. O lado com mais auxina cresce e tomba em direção ao outro, tá? Fazendo com que a planta cresça em direção à luz. Então a gente fala que a auxina, ela promove um fototropismo positivo, joia? Porque ela faz a planta crescer em direção à luz. É só você imaginar na situação aí da sua casa, não sei se você tem plantas em casa, mas se você coloca um vaso de planta na janela, a planta tende a crescer para dentro de casa ou ela tende a crescer para o lado de fora? Ela tende a crescer para o lado de fora, onde está vindo a luz. Tá?
Então, o lado oposto tem mais auxina, cresce mais e tomba em direção à luz. Joia? Basicamente é isso. Então, a gente fala que a auxina promove um fototropismo positivo. Ela faz a planta crescer em direção à fonte de luz. Ok? Tranquilo para todo mundo até aí? Então, vamos dar uma olhada nessa questão do Enem aqui, que é uma questão que aparece em provas direto. Tá? Repara que o cara pegou uma planta e amarrou essa planta num suporte e colocou na base dessa planta, perdão, um aparato giratório. Então, essa plantinha ficou girando, olha lá, ó, ela ficou aqui girando, o tempo todo. Imagina aí com seus botões. Se a plantinha está girando, a auxina vai se distribuir mais de um lado, menos do outro, ou vai se distribuir de maneira uniforme por todo o caule? Se a plantinha está girando, a auxina vai se distribuir de maneira uniforme por todo o caule, tá? Então não tem uma parte dele que vai crescer mais e uma parte que vai crescer menos. Todas as partes dele vão crescer da mesma forma. Ela fica girando, a distribuição vai ser uniforme, tá? Então a plantinha, galera, ela não vai crescer nem para o alto nem para baixo. Como você vai ter uma distribuição uniforme de auxina pelo caule, essa plantinha aqui vai crescer para frente, tá? Então, se você trombar, perdão, como essa questão aí em materiais de apoio, ela está presente em quase todos os materiais de apoio que eu conheço, tá? Qual que é o gabarito dessa questão? O gabarito dessa questão é a letra A, joia? Se você deixar essa planta rodando, a auxina ela vai se distribuir de maneira uniforme pelo caule, então todas as partes do caule vão crescer da mesma forma, isso vai fazer com que a plantinha cresça para a frente, tá? Vai fazer aqui, ó, o crescimento de todas as faces do caule de maneira igual, ok? Tranquilão? Então, considerando aqui o fototropismo batido, vamos para o segundo tipo de tropismo, provocado aí pela auxina, que é o chamado geotropismo ou gravitotropismo, tá? A palavra gel significa terra e a palavra gravito vem de gravidade. Então é um crescimento orientado pela gravidade, orientado pela terra, tanto faz, tá? Lembra que a gravidade é uma força que puxa os corpos para baixo, que puxa os corpos em direção à terra. Então, se a planta crescer em direção à terra, nós vamos ter um geotropismo ou um gravitotropismo positivo. Se ela crescer para o alto, se ela crescer em direção ao céu, a gente vai ter um geotropismo ou um gravitotropismo negativo, tá? Então, gel, gravidade, puxa para o lado da Terra, puxa para baixo. Então, se crescer para baixo, geotropismo positivo. Se crescer para cima, para o céu, geotropismo negativo. Tá legal? Então, geotropismo ou gravitotropismo orientado pela gravidade ou pela Terra. Ok? O que você tem que ficar muito esperto aqui é que existe uma diferença no geotropismo da raiz para o geotropismo do caule. O PISME, que é um vestibular seriado aqui da minha região, da Universidade Federal de Juiz de Fora, cobrou uma questão super elaborada sobre isso. Algo que dá margem para outros vestibulares Brasil afora também cobrarem. Então, muita atenção aqui agora. Copie tudo, anote tudo. Volte aqui quantas vezes você precisar nessa parte, que é uma parte super explorada em prova e complexa, tá legal? Lembra que a raiz e o caule, eles são influenciados de maneira diferente pela auxina. A raiz, galera, ela é muito sensível à auxina. Muito, muito sensível à auxina. Então, pouca concentração de auxina é suficiente para a raiz crescer. Se você der muita, ela não cresce, tá? Então a raiz ela cresce com baixa concentração de auxina. Muita concentração de auxina inibe o crescimento da raiz. Fiquem espertos com isso, tá? A raiz é muito sensível à auxina, pouquinha faz ela crescer, muito inibe o crescimento. Então, olha só, imagina que aqui, como na situação que está, tá? A gente tem uma plantinha que está deitada. A partezinha aqui da minha esquerda é a raiz, a partezinha da minha direita é o caule. Então, aqui, considerando a raiz, olha só, se eu deixar a planta deitada, a gravidade vai puxar a auxina aqui para baixo. Esses pontinhos vermelhos seriam a auxina, tá? Então, vai puxar a minha auxina para baixo. Muita auxina inibe o crescimento da raiz. Então, essa parte de baixo aqui, ó, da raiz,
onde você tem muita auxina, ela vai ficar inibida, ela não vai crescer, tá? Já a parte de cima, que vai ter pouquinha ou quase nada de auxina, ela vai desenvolver. Lembra que a raiz desenvolve com pouca auxina. Então, o que vai acontecer? Ó? Essa parte de cima vai crescer mais e vai tombar sobre a de baixo, tá? A parte de cima cresce mais e tomba sobre a de baixo. Então, a raiz, ela cresce para baixo. A gente fala que a raiz, ela tem um geotropismo positivo, ok? Tranquilão? Então, a parte de cima, com pouca auxina, cresce mais e tomba para baixo. Joia? Agora, tio Igor, e no caule? Como é que funciona? Na raiz eu entendi, agora eu quero entender no caule como funciona. Se a gente olhar para o caule já é um pouco diferente, porque o caule ele é pouco sensível à auxina. O caule ele é pouco sensível à auxina, olha a diferença aí. Então, alta concentração de auxina faz o caule crescer. E se você der pouca auxina para o caule, ele não cresce. Então, no caule é o contrário da raiz, tá? Então, vamos reparar aqui, olha só. Agora, esse lado aqui de cima, ó, onde tem pouca auxina no caule, ele vai ficar inibido, ele não vai crescer. Já o lado de baixo do caule, ó, onde a auxina está maior, é quem vai desenvolver. Joia? Então, se você pega aqui o caule, o lado de cima não cresce, porque está com pouca auxina. O lado de baixo, que está com muita auxina, cresce, então o caule tomba para cima. Esse lado aqui, ó, ele vai crescer mais, tombando o caule para cima, ou inclinando o caule, tá? Então, ele vai crescer mais, o lado de baixo cresce mais, inclinando o caule. Joia? Portanto, a gente fala que o caule ele tem um geotropismo negativo. Ok? Tranquilão? Então, enquanto a raiz tem um geotropismo positivo, o caule vai apresentar um geotropismo negativo. Certo? Anote tudo e reescute, reassista esse pedaço aqui quantas vezes você precisar, porque ele é super cobrado em prova. Lembra que qualquer dúvida, meu Instagram está aqui embaixo, é só você me perguntar por lá e com o maior prazer do mundo eu vou te responder. Tá legal? Então, vamos para o terceiro e último tipo de tropismo provocado pela auxina, que é o chamado tigmotropismo. Tigmo, galera, é contato. Então, é um crescimento orientado por contato, muito comum em plantas da família das trepadeiras. Joia? Aqui a gente está vendo uma plantinha que está crescendo apoiado aqui, ó, num anteparo, tá? E repara que ela vai enrolando aqui no anteparo. Esse tipo de crescimento aí, que ela vai enrolando, é um tigmotropismo. Como é que ele funciona, tio Igor? Então, vamos lá olhar aqui para a figura do lado. Ó. Repara que aqui a gente tem um suporte, tá? E essa plantinha aqui, ela vai se enrolar no suporte. Lembra que a auxina é tímida. A auxina é tímida. Quem é tímido gosta de muito contato? Não. Quem é tímido tem vergonha de contato, tá? Então, o que vai rolar aqui, ó? A auxina, ela não vai se concentrar no ponto de contato, ela vai se concentrar aqui, ó, no lado oposto ao ponto de contato, tá? Então, imagina que meu braço aqui é o suporte e que aqui está a planta. Joia? Ó, meu braço é o suporte e aqui está a planta. Onde que eu vou ter muita auxina? Nas costas da minha mão ou na palma da minha mão? Eu vou ter muita auxina nas costas da minha mão. Já que a auxina é tímida, ela vai para o lado contrário do contato. Então, como esse lado aqui vai ter muita auxina, e a gente está falando de um caule, tá? Muita auxina faz o caule crescer. Então, as costas da minha mão vão crescer e vão começar a enrolar no caule. Ah, ó, as costas crescem mais, então elas vão enrolar no caule, ok? Isso é o que a gente chama de tigmotropismo. Então é só lembrar que a auxina vai se concentrar no lado oposto do contato. Isso vai fazer com que a planta cresça enrolando aí no suporte, ok? Tranquilão? Galera, era isso que a gente tinha para hoje. Se você gostou, curte, se inscreve aí no canal, me segue também no Instagram. Lembra que esse seu apoio é o combustível que eu preciso para continuar colocando aulas aqui para vocês e deixando essa educação de qualidade
para o Brasil inteiro. Tá legal? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.